Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2002. Esse caso aqui é um tipo de alerta pra gente ficar bem atento com o tipo de pessoa que a gente leva pra dentro da nossa própria casa. Antes de eu contar pra vocês o caso de hoje, tenho algo incrível para mostrar. A gente vai conhecer a história do Eduardo, um jovem que infelizmente ficou impossibilitado de trabalhar depois que ele sofreu um acidente, mas ele conheceu um método muito incrível e ele conseguiu um salário de mais de 11 mil reais. Ele aplicou a profissão Nova Economia 2023. Se você quer entender o que ele fez, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar o que ele fez. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário também, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Cassandra Lynn Williamson, conhecida como Casey, nasceu em 23 de novembro de 1995, a segunda filha do casal Ernie e Angela. Ao todo, seus pais tiveram 4 filhos. Infelizmente, o casamento deles não durou muito tempo, e eles se divorciaram. Angela e seus filhos foram morar com parentes em Valley Park, no Missouri. Ernie não queria ficar longe de seus filhos, e com isso alugou um quarto na casa do outro lado da rua, onde Casey morava com sua mãe e irmãos. As crianças continuaram bem próximas ao pai, e era comum que elas passassem a noite com ele, e foi exatamente isso que aconteceu em 25 de julho de 2002. Naquele ano, a pequena Casey estava com 6 anos. Ela era uma garotinha muito vibrante. Ela foi descrita por todos que a conheciam como muito inteligente e tinha um sorriso contagiante. Casey era membro da igreja protestante perto de sua casa e participava de atividades juvenis. Sua irmã mais velha a descreveu como uma garotinha feliz, divertida e fã de música pop. No dia 25 de julho de 2002, Casey passou a noite com seu pai, como normalmente fazia. Naquele dia, o dono da casa, na qual o pai alugava um quarto, convidou um conhecido para tomar algumas cervejas com ele. Esse homem era Johnny Johnson, de 24 anos. Johnny era um andarilho que às vezes dormia na casa do amigo. Angela conhecia Johnny desde criança e também conhecia sua família. Ele era irmão de sua melhor amiga. Nem ela nem Ernie sentiam que ele era uma ameaça para eles ou para seus filhos. Eles acreditavam que ele era apenas um cara comum. Nas primeiras horas da manhã de 26 de julho, Casey desceu de camisola para assistir desenhos animados na TV. Seu pai estava prestes a preparar para ela uma tigela de cereal, mas primeiro ele precisou ir ao banheiro. Quando ele voltou, Casey havia sumido. Mas ela não foi a única pessoa que sumiu da casa. Johnny também não estava em lugar nenhum. O pai de Casey relatou o desaparecimento de sua filha à polícia um pouco depois e explicou o que tinha acontecido na casa. E também disse que o Johnny tinha desaparecido, então, é claro, ele se tornou o principal suspeito. Os dois desapareceram aproximadamente às 7h30 da manhã da casa em Valley Park. Às 8h30, a polícia encontrou Johnny andando pela rua. Suas roupas estavam encharcadas e cheias de lama. Ele disse às autoridades que foi nadar num rio que tinha ali perto. Mas a polícia não estava acreditando muito nisso. Como principal suspeito do desaparecimento da garotinha, ele foi levado a uma sede da polícia para interrogatório. Uma testemunha se apresentou à polícia e disse que naquela manhã viu o Johnny carregando uma garotinha. Então, ele era praticamente o responsável por aquilo. Mas a polícia estava então pressionando para ver o que ele ia falar. Ao mesmo tempo, teve uma busca enorme ali pela cidade para ver se encontravam a garotinha e, com sorte, talvez ela ainda estivesse viva. Johnny Johnson nasceu em 16 de março de 78 no Missouri. Ele era o caçula de 4 filhos e foi criado principalmente por sua mãe. Enquanto sua mãe trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica local, as crianças cresceram em Valley Park.
Seu pai foi embora quando ele tinha 2 anos e raramente se envolvia com sua vida. Ele morreu em 99 de complicações da diabetes. Seu avô, de quem ele era muito próximo, morreu de ataque cardíaco na frente do Johnny em algum momento de sua vida. As circunstâncias de tudo que ele viveu contribuíram para a depressão e problemas de saúde mental desde muito cedo. Quando adolescente, Johnny era temperamental e era menor do que a maioria dos garotos de sua idade. Em algum momento ele recebeu o apelido de Pee-wee. Johnny também tinha muita dificuldade para aprender e era mentalmente mais lento do que seus colegas. Ele mostrou ter um grande talento para desenhar. Johnny lutou muito contra seus problemas psicológicos quando adolescente. 2 vezes ele se cortou tão fundo que precisou de ajuda médica. Entre seus irmãos, 3 deles tiveram antecedentes criminais, incluindo o Johnny. Johnny se declarou culpado de roubo e furto em 97. Por esse crime, ele recebeu 3 anos de liberdade condicional. Apenas 1 ano depois, ele se declarou culpado de outro roubo com arma de fogo. Essas acusações foram de um roubo de um quadriciclo e de uma arma de fogo em casas em Kirkwood, no Missouri. Ele foi condenado a 7 anos de prisão, mas foi liberado por um bom comportamento apenas 4 meses depois. Durante a liberdade condicional, Johnny foi pego com apetrechos para drogas e álcool por um menor e foi acusado de destruição de propriedade. Apesar dessas violações, ele permaneceu em liberdade condicional desde que visitasse o seu oficial de liberdade condicional, conforme o programado. Ele começou a morar com a irmã e ajudar a cuidar dos filhos dela. Foi então que ele conheceu uma mulher que mais tarde se tornou mãe de seus filhos. Ela já tinha um filho e os dois deram as boas-vindas ao filho deles em dezembro de 99. Neste ponto, Johnny estava apaixonado, estava muito feliz, parecia, claro, um recomeço para sua vida. Ele parecia determinado a ser um bom pai e sustentar o seu filho. Ele era muito bom com crianças, ele conseguia cuidar muito bem de seu filho. A família dele ficou um pouco preocupada, pensou que talvez ele tivesse alguma dificuldade para cuidar da criança, mas não foi isso que aconteceu. Ele cuidava muito bem de seu filho, ele estava muito feliz nesse momento de sua vida e também estava muito feliz com sua esposa. Então, digamos que ele tinha começado uma nova vida e deixando aquelas coisas que ele tinha feito no passado. Então Johnny violou sua liberdade condicional, de novo. Em outubro de 2001, após uma violação de liberdade condicional, Johnny Johnson foi condenado a ser confinado ao Centro de Reabilitação Psiquiátrica de St. Louis, na cidade de St. Louis. Lá ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele precisava de um tratamento com medicamentos e consultas médicas frequentes. O juiz pediu aos médicos do local que determinasse se Johnny era uma ameaça para si mesmo ou para as outras pessoas. O relatório foi favorável e ele foi liberado do centro psiquiátrico em 9 de janeiro de 2002. Mas ele tinha que seguir algumas regras. Johnny deveria morar com seu avô, continuar as consultas agendadas com médicos no hospital psiquiátrico, fazer trabalho de apoio comunitário, frequentar aulas e concluir a educação sobre abuso de drogas e álcool. Johnny fez tudo isso o que lhe foi pedido no início, mas rapidamente se desviou das ordens do tribunal. À medida que o tempo passava, a esposa ali do Johnny, também os seus irmãos, viram que ele estava cada vez mais relaxado com isso. Ele não ia mais ver o seu oficial de condicional e o irmão dele falou: olha cara, se tu não for lá e não fizer tudo isso que o tribunal exigiu que você fizesse, você vai voltar para a prisão, não tem jeito. Ele dizia que ia melhorar, mas nunca melhorava e acabava deixando isso de lado. Ele e sua esposa brigavam cada vez mais porque Johnny não voltava para casa regularmente. Ele passava o tempo em Valley Park, bebendo e dormindo em locais aleatórios. Sua família ficou preocupada, mas não tinha ideia do que ele era capaz de fazer. Após várias horas de interrogatório, Johnny finalmente admitiu ter sequestrado Casey Williamson na manhã de 26 de julho de 2002. Ele disse que perguntou a Casey se ela queria ir com ele até a fábrica de vidro. Ele a pegou e a levou nas costas até uma fábrica de vidro abandonada perto da casa. Ele a conduziu até um poço com paredes de quase 2 metros de altura. Nesse momento, Johnny admitiu ter se exposto à menina e tirado sua roupa íntima. Ele então tentou abusar de Casey antes de bater na cabeça dela com um tijolo várias vezes. Nesse momento, a pequena Casey ainda estava se movendo, então ele pegou uma pedra grande e acertou em sua cabeça.
Ele então escondeu o corpo da criança atrás de pedras e fugiu do local. Ele admitiu ter ido ao rio para lavar o sangue e as evidências de seu corpo. Ao mesmo tempo em que ele fazia sua confissão, a equipe de busca encontrou o corpo de Casey. Ela estava exatamente onde Johnny Johnson descreveu à polícia, na fábrica de vidros abandonada, escondida atrás de algumas pedras. Ela teve fraturas graves no crânio e a causa da morte foi determinada como um traumatismo contuso na cabeça. A morte foi considerada homicídio. Johnny Johnson então foi acusado de assassinato em primeiro grau, tentativa de abuso sexual e sequestro. A comunidade, que era muito unida em Valley Park, se reuniu em torno da família, criando um memorial repleto de bichinhos de pelúcia e bilhetes de amor para Casey. A irmã mais velha dela disse em uma entrevista: "Agora percebo que Casey está em um lugar melhor. Ela sempre quis ir para o céu e conhecer os anjos." Ela passou a descrever Johnny Johnson como alguém que ela achava assustador, afirmando que ele costumava andar pela vizinhança, seguindo meninas e olhando para Casey. Ela o chamava de Ruivo Pee-wee, pois estava tatuado em seu abdômen, e ele frequentemente andava por Valley Park sem camisa. No julgamento, a defesa não negou que Johnny Johnson tenha sequestrado e matado a criança de 6 anos. Em vez disso, a defesa concentrou-se na questão da intenção. Para provar o assassinato em primeiro grau, a promotoria teve que provar a premeditação. A defesa apontou a doença mental não tratada de Johnny como um fator que o impede de ser capaz de cometer um assassinato premeditado. Johnny já havia recebido um remédio para tomar, um antipsicótico utilizado para o tratamento de esquizofrenia, mas parou de tomar porque afirmou que isso fazia ele se sentir como um zumbi. A promotoria afirmou que Johnny planejou o assassinato. Por que outro motivo ele atrairia Casey para longe de casa? O plano era abusar da criança e depois matá-la para evitar que ela contasse a alguém, segundo a promotoria. Eles também sugeriram que o ato dele se lavar no rio provava que Johnny sabia que precisava esconder evidências de seu crime. A defesa argumentou que a esquizofrenia impediu que Johnny tivesse essa tal reflexão. Ele não pode desligar essas vozes como você desliga um rádio ou uma televisão, disse a defesa. Em janeiro de 2005, Johnny Johnson foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, sequestro e tentativa de abuso. Os agravantes considerados para a sentença incluíam o caráter hediondo do homicídio, a tentativa de agressão sexual, a idade da vítima e o fato de a morte ter ocorrido durante um sequestro criminoso. Os fatores atenuantes incluíam o histórico de Johnny ser vítima de abuso, tentativas de suicídio, problemas na escola, dificuldades de aprendizagem e abuso de drogas e álcool. Depois de analisar os fatores atenuantes e agravantes, o júri recomendou a pena de morte para Johnny Johnson. Ele foi condenado à morte mais 3 penas de prisão perpétua, todas executadas consecutivamente. O juiz classificou esse caso como o mais hediondo que ele já viu em seu tempo no tribunal. O processo de apelação dele centrou-se em sua saúde física e mental. Johnny argumentou que sua defesa não apresentou adequadamente suas alegações de danos cerebrais. Ele acreditava que seu advogado de defesa tivesse solicitado exames psicológicos, neurológicos, poderiam ter sido comprovados e impedido que ele recebesse a pena de morte. Mas a revisão do caso observou que um neuropsicólogo descobriu que ele não tinha deficiência mental a ponto de retardo. O médico afirmou que Johnny tem uma síndrome cerebral orgânica combinada com distúrbios psiquiátricos significativos, e essas são condições permanentes a ele. Em 14 de novembro de 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou a petição de Johnny para um mandado de certiorari. No sistema judicial dos Estados Unidos, um mandado de certiorari refere-se a uma ordem expedida por um tribunal de nível superior ou de apelação, obrigando a reavaliação de decisões tomadas por um tribunal para inspecionar quaisquer anomalias processuais ou legais. No dia 1º de agosto de 2023, aos 45 anos, Johnny Johnson foi executado depois de passar mais de 2 décadas no corredor da morte. Sua morte marca o 4º caso de injeção letal no Missouri este ano. As últimas palavras de Johnny antes de ser executado por injeção letal foram: "Deus o abençoe. Sinto muito pelas pessoas e familiares que machuquei." O crime de Johnny Johnson é um dos assassinatos mais horríveis que já passou pela minha mesa. Casey era uma menina inocente que lutou bravamente contra o Johnny até que ele tirou a vida dela.
Meu escritório recebeu inúmeras cartas nas últimas semanas buscando justiça para Casey. Embora isso não a traga de volta, esperamos que o cumprimento da sentença de Johnny Johnson, de acordo com a ordem do tribunal, possa proporcionar algum encerramento para os entes queridos de Casey, disse o governador atual do Missouri. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível envolvendo uma criança que tinha apenas 6 anos, e a gente vê como tudo aquilo aconteceu. Ele cometeu vários crimes antes, mas ele nunca passou muito tempo na prisão. Talvez se ele tivesse cumprido ali todos os anos que ele recebeu, talvez esse crime nunca tivesse acontecido. Então vocês se lembram que no início do vídeo eu falei que eu ia contar pra vocês a história do Eduardo? Então é agora que eu vou revelar o que ele fez. Lembrando que ele conseguiu um salário de R$11.000 depois que ele sofreu um acidente. Vem comigo ler o relato que ele deixou. Então aqui a gente vê que ele sofreu um acidente, ficou muito preocupado porque ele não sabia como pagar as suas próprias contas, mas graças ao marketing digital, ele conseguiu em um mês fazer mais de R$11.000. É realmente incrível. Então ele diz ali que dependeu somente dele, não tinha chefe, não tinha nada, e realmente foi incrível o que ele conseguiu fazer. Agora, se você deseja ter o mesmo sucesso que o Eduardo teve, é só clicar no link da descrição e falar com o responsável por ensinar várias pessoas a conseguirem esses resultados. O seu nome é Thiago Gomes e eu conheci o trabalho dele, é realmente incrível, é um cara de quem eu confio muito. Então clica no link aqui da descrição, vai abrir uma conversa para você falar com o Thiago no WhatsApp. Ele vai te mandar uma videoaula totalmente gratuita para você entender melhor como é todo esse processo. Mas eu já digo para vocês que esse link vai sair do ar, então não perde essa chance, que pode ser a chance de você mudar a sua vida. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.